Então, hoje a gente vai criar um token, aí o que a gente chama de token colecionável na rede da RSK. Para quem não sabe o que é um token colecionável, é um token que ele é único. A ideia é que as pessoas gostam de colecionar coisas, que elas são, assim, todo mundo acho que gosta de colecionar alguma coisa, né, que seja desde a época de álbuns de figurinha, e eu estou inclusive mostrando para vocês a minha coleção de tigres. Eu coleciono tigres de pelúcia. Olha, esse aqui é o meu maior deles, assim, eu adoro eles. E tem, assim, esse pequenininho aqui também. Esse aqui, ele tá comigo desde 98, viaja comigo para todo canto. Então, essa aqui é a minha coleção de tigres de pelúcia. E hoje eu vou ensinar vocês a criar um token que represente algum token, alguma coisa de uma coleção aí na rede. É isso que a gente vai fazer. Bom, já falei para vocês, então, da minha coleção de tigres, ela já está aqui do lado. E é tudo isso que a gente vai fazer agora. Então, desde inicializar um projeto com um Truffle, Open Zeppelin, configurar o Truffle para se conectar na rede, criar uma carteira, pegar alguns RBTCs de teste, começar um front-end novo, então inicializar um projeto de front-end com React. Depois a gente vai criar o smart contract do token, fazer um arquivo para o deploy dele, fazer a publicação em si, customizar o nosso front-end e finalmente interagir com ele. Tudo isso vai acontecer no nosso pad. Vocês já estão acostumados aqui com o pad, então eu já vou sair, vou mandar o pad para vocês no chat. Deixa eu achar vocês aqui. Então, aqui está o pad no chat. Muito bem. E aqui que eu vou passar as instruções, então, para vocês me acompanharem. Vamos ver quem já está... Ah, legal, o pessoal está entrando aí no chat, já tem mais gente. Muito bom. E a gente tem que ter algumas coisas instaladas aí. Em alguns momentos a gente precisa do terminal do Git Bash, que é um terminal um pouquinho diferente do terminal normal do Windows. Então, eu vou passar aqui alguns pré-requisitos para vocês. Para quem já está acompanhando os outros workshops, vocês já têm o Git instalado, já instalaram o Visual Studio Code, que é o que a gente usa. É isso aí, bom te ver, Cris, de novo. Rodrigo, muito bom. E o Truffle também instalado globalmente. Eu imagino que vocês já tenham tudo isso. Então, a gente já vai direto aí para a nossa parte prática. Eu vou fazer as coisas no terminal. Então, eu coloquei aqui um terminal para vocês. E o meu diretório base de trabalho é o C/RSK. Então, veja onde você quer fazer o seu projeto, escolha onde vai ser o seu diretório base. E aí, neste diretório, por exemplo, eu vou só ver se o Truffle está bonitinho aqui. Estou passando para vocês, então, o comando. E vamos checar o Truffle version. Vamos ver como está a nossa versão do Truffle. Está tudo em ordem aí para vocês. Perfeito. Bom, acho que agora que a maioria já entrou e já sabe o nome do pad, eu vou só diminuir um pouquinho aqui, para eu conseguir ver vocês melhor também, tá? Então, é isso aí, esse é o nosso projeto. Oi, o que eu fiz? Voltei. Deixa eu fazer um CLS, tá tudo em ordem. Eu já estava brincando com esse antes. Então, e aqui eu vou passar uma sequência de coisas que a gente vai ter que fazer. A sequência já está toda no pad para vocês. Então, eu vou criar o meu diretório. Então, é um diretório chamado de colors. Então, nossos tokens colecionáveis serão cores. E aí, eu vou para o meu diretório. E, em seguida, eu vou fazer o Truffle init neste diretório. O Truffle init, para quem não lembra, a gente está, então, inicializando um projeto novo do Truffle nesse diretório. Ele acabou de criar uma estrutura de arquivos no nosso diretório colors. Eu também vou fazer a inicialização do Node, porque isso vai ajudar a gente depois nas próximas instalações. Então, já tenho aqui o package.json criado a partir da instalação do Node. E a gente vai fazer instalação de dois
dois pacotes NPM interessantes, importantes. Um deles é o do OpenZeppelin e o outro é o HDL Wallet Provider. Eu vou deixar eles fazendo aqui e aí eu posso conversar mais com vocês enquanto isso. Então, enquanto ele tá, o OpenZeppelin é rapidinho, o HD Wallet Provider demora um pouquinho mais. Então, enquanto o HD Wallet Provider está instalando, eu aproveito para mostrar, então, algumas coisas para vocês. Eu vou abrir já o meu projeto no Visual Code, Visual Studio Code. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui um outro terminal, só para eu brincar um pouquinho com vocês. Vou lá para o meu, então, C2 pontos /RSK. Tá difícil. /colors. E com code ponto, eu vou para o Visual Code. Enquanto isso, a instalação vai acontecer. Essa estrutura foi criada pelo Truffle init e o package.json foi criado depois quando a gente fez a instalação do NPM. Só para relembrar o que a gente tem aqui, o Truffle config é o arquivo de configuração do Truffle, a gente vai alterar bastante ele agora. Além disso, a gente tem um diretório contracts, uma pastinha, onde já existe um contrato, o migrations.sol, é um contrato criado pela Truffle para ajudar no controle das próprias publicações do seu Smart Contract na rede. A ideia é que esse é um ambiente de desenvolvimento e a gente vai publicar várias vezes. Esse Migrations ajuda a gente com isso. Temos também o diretório Migrations, com um arquivo que faz a publicação daquele migrations.sol. Então, este aqui é o Initial Migrations, que está aqui. O Node Módulos é aqui que estão sendo instaladas todas as coisas aí, que a gente está fazendo agora. E um diretório de teste, onde a gente pode criar testes unitários para as nossas funções, para os nossos smart contracts, e utilizar esse diretório para testar. No caso, eu não vou fazer testes hoje, tá? Eu estou preparando um webinar para vocês depois, em outro momento, onde a gente vai aprender a fazer testes. Então, deixa eu ver como é que estão nossas instalações. Esse aqui eu não preciso mais, vou mudar ele para outro canto. Tá lá, ainda está instalando o HD Wallet Provider. Enquanto ele instala o HD Wallet Provider, a gente pode continuar as nossas configurações. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu aproveitar para contar uma coisa para vocês, então. Eu estava falando, então, da questão de um token colecionável, né? A gente costuma dizer que isso é um non-fungible token, ou seja, um token não fungível. E o que é isso? Qual que é a diferença para um token fungível? Um token, primeiro vamos entender o token fungível. Então, o token fungível, ele é aquele token que a gente pode trocar um pelo outro e eles valem a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver duas notas de R$100 e eu trocar uma pela outra, as duas valem R$100. Eu posso fazer essa troca tranquilamente. Por outro lado, quando eu digo que um token é infungível, a ideia é que ele tem um valor único. E quando a gente fala, então, de uma coleção, nós estamos falando, então, de objetos que têm um valor único, que se você trocar um objeto pelo outro, eles não valem a mesma coisa. Existe também uma classe intermediária, que é uma classe chamada de tokens que são parcialmente fungíveis, onde a gente pode ter um pedaço dele infungível, um pedaço é fungível. Por exemplo, se a gente cria um token colecionável para por exemplo, para dar para vocês para esse evento. Então, eu quero fazer um token de lembrança do evento. Então, ele é um token único, porque é o token deste evento, mas eu posso criar 100 tokens desse. E aí eu vou distribuir para os 100 participantes do evento, por exemplo. Então, ele tem a característica de ser infungível, porque existem poucos, você não vai conseguir trocar por outros, mas entre eles, esses 100 tokens têm a mesma coisa. A gente pode pensar, por exemplo, que um apartamento num prédio, ele pode ser considerado um token infungível a partir do momento que ele tem uma matrícula única, por exemplo, de IPTU, mas ele pode ser considerado um token fungível, ou pode ser
dividido em uma certa quantidade de tokens fungíveis, se você quiser, por exemplo, que várias pessoas comprem esse apartamento ou invistam nele. Então, tudo depende de qual utilização. O mesmo objeto pode ser considerado fungível ou infungível, dependendo da sua utilização. Aqui agora nós terminamos, então, o HT Wallet Provider. Muito bom. E como eu quero continuar falando mais com vocês, a gente vai fazer mais instalações ainda. A gente vai preparar o front-end. O front-end, ele tem outra instalação que ela é bem longa também, que é a do pacote padrão do React. Então, eu vou colocar mais 3 instalações para vocês, tá? Aliás, primeiro a do React, depois a gente faz as outras duas que têm uma particularidade. Eu vou pedir para vocês agora instalarem esse Create React App. Isso é uma aplicação da própria React, ele já tem um monte de coisa configurada para a gente. Eu estou fazendo essa instalação na pasta app, então no diretório app, e depois eu quero fazer as próximas instalações com o NPM e não com o Yarn, porque não sei, eu não pedi para vocês instalarem o Yarn antes, então vamos utilizar somente o NPM. Então, é esta instalação que eu farei aqui agora. Então, a gente vai deixar o nosso front-end instalando e aí eu consigo continuar conversando com vocês. E aí, como eu estava falando para vocês da ideia de um apartamento, que ele pode ser um token infungível, a partir do momento que ele é único, ele tem uma matrícula única, se ele tiver um registro em cartório, esse registro é único, o IPTU dele é único, porém, se eu quiser fazer um investimento num apartamento, esse apartamento pode ser dividido, por exemplo, numa quantidade de tokens fungíveis. Eu quero pegar um apartamento, eu quero pegar um prédio, que tem vários apartamentos, e eu vou dividir em 1 milhão de tokens fungíveis, tokens que seja do RC20, que a gente já trabalhou antes. E dessa forma, várias pessoas podem comprar um pedaço desse apartamento. Elas querem investir, mas elas não têm dinheiro para comprar o apartamento inteiro. Então, vamos comprar uma parte dele dessa forma, a partir dos tokens fungíveis. E dessa forma, eu mostro para vocês que a questão de você decidir quando um token vai ser fungível ou infungível vai depender, então, da utilização que você quer dar para um objeto. É isso que faz a diferença. Outra coisa que eu queria falar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar dos CryptoKitties. Então, os CryptoKitties foi um dos primeiros tokens infungíveis mais famosos. Então, ele é um joguinho. Vou até colocar isso para vocês. Opa. E o meu, ele vai tentar se conectar numa conta agora, que eu ainda não tenho a conta configurada aqui. Então, o CryptoKitties, ele está exatamente tentando configurar, ele está esperando a conexão numa conta, e como eu desinstalei o meu MetaMask e mais umas coisinhas aqui, eu não consigo nem mostrar o site para vocês agora. Mas acho que vocês vão conseguir entrar aí. E o que são os CryptoKitties? São gatinhos que podem ser combinados 2 a 2. E os gatinhos são assexuados. Então, qualquer 2 gatinhos podem ser combinados, e aí nasce um gatinho novo de uma geração abaixo. E os primeiros gatinhos, eles valem mais do que os gatinhos mais novos. Então, as pessoas começaram a trocar os gatinhos, a comercializar os gatinhos. E isso em 2017, final aí de 2017, mais ou menos outubro para novembro, isso foi a febre aí dos gatinhos. Foi muito engraçado, porque em função aí dos gatinhos, a rede do Ethereum ficou muito congestionada nessa época, porque todo mundo queria ter os seus gatinhos e a rede tinha transações de gatinhos para todos os lados. Então, isso foi muito interessante. Então, enquanto eu contei para vocês aí dos CryptoKitties, a gente já tem a nossa configuração, a nossa aplicação React instalada. Então, hoje a gente está realmente montando uma DApp, vai ter um front-end bem legal. E agora eu vou para o diretório da minha aplicação, que é o diretório app. Vocês podem fazer a mesma coisa aqui, então. Aí. Pode falar, Rodrigo, se quiser escrever mais alguma coisa, eu vi alguma coisa aí no chat. Então, aqui, ó, eu vou para o meu diretório app,
e eu vou dentro do diretório app, que é o diretório do front-end, eu vou instalar agora o Web3 e o Bootstrap. Então, vamos ver. Por que você não conseguiu instalar o React? É algum problema com o NPX, será, Rodrigo? Tá, então é importante você dar uma checada na sua versão do Node, tá? É isso aí. O NPX não existe porque você tem que dar uma olhada no seu Node. Então, eu estou colocando, então, para te ajudar, aqui o link do download do Node. Você precisa provavelmente instalar um novo. Aqui eles estão até na versão 12. Eu estou com uma versão mais antiga, tá? E o meu NPX está aqui. Qualquer coisa também dá uma procurada direto no Create React App, se tem alguma outra alternativa para você, tá? Ó, aqui a gente tem, então... Vou te deixar esse link também, esse link eu já olhei antes, ele pode te ajudar. E como a gente vai usar essa parte do React mais no final, tá, sua versão do Node tá certo, dá uma confirmada só no seu diretório, se é o mesmo que o meu ou não. Eu vou continuar mais um pouquinho, porque enquanto isso a gente vai usar a parte do front-end no final. Então você consegue deixar essa instalação acontecendo durante, tá? O que eu vou fazer... porque você já tem ele. Tá bom, então talvez você possa só instalar... existe a segunda parte que vai ser pedir o Create React App e mandar instalar, criar um novo a partir disso. Tá? Então o seu é mais fácil. A gente pode olhar até direto no site do React. Deixa eu ir lá de novo. Ó, então, esse aqui, ó, vou deixar esse lá no pad também, para ajudar. Que esse aqui é o que a gente está usando agora, né? Então, ele está falando para instalar com o NPX. Ou se você já tiver, aí você pode tentar direto com ele já instalado. Tá? Que você já instalou ele globalmente. Então, ele é um pouquinho mais fácil. Tá? Enquanto isso, eu vou seguir. Se você quiser pegar até uma cópia que você já tenha e colar aqui pra gente, a gente altera os arquivos, é bem tranquilo. E aí, o que eu estava falando para vocês, então, é que nesse diretório do app, eu tenho que instalar o Web3 e o Bootstrap. Essas instalações até que não são tão longas. A Web3 é um pouquinho mais, o Bootstrap aqui é um pouquinho mais rápido. Tá? Isso aqui é só, então, é o que a gente precisa para ajudar, então, o Rodrigo aí para instalar. Estou instalando, então, o Web3. Para quem não lembra o que é o Web3? Bom, a gente tem um front-end feito em React. A gente tem um smart contract publicado numa rede. Quem vai fazer essa ligação entre o front-end e o smart contract, ou seja, chamar as funções do smart contract e depois interagir com o smart contract, é esse Web3. Repara que, assim, para quem talvez já tenha mexido com isso antes, o Web3 ele é uma biblioteca JavaScript feita para Ethereum. E a gente está utilizando aqui na rede da RSK. É super comum a gente fazer isso. Logo, logo, a gente vai... tá praticamente assim, tá ali saindo do forno mesmo. A gente já está testando, para falar a verdade. A gente já tem uma biblioteca nova chamada RSK3, que é uma biblioteca com praticamente a maioria das funções do Web3, só que diretamente focada para RSK.
Então, a gente está lançando aí isso nos próximos dias. Inclusive, ou provavelmente tem uma grande chance do próximo tutorial que eu vou fazer com vocês, o próximo webinar deve ser este, mas deve ser mais para o final de maio, tá? O Web3 já está instalado, deixa eu instalar o Bootstrap. Rodrigo, qualquer coisa copia o diretório client ou o diretório app de uma dos projetos anteriores, tá? Coloca aqui no nosso colors e aí a gente depois só faz as alterações nele, tá bom? Aí você não perde tempo com isso agora. Aqui o Bootstrap foi muito rápido, então a preparação do nosso front-end está pronta. A gente depois ainda vai customizar, mas a gente vai voltar agora para a parte do Truffle. Eu vou sair do meu diretório app, voltei então para o meu diretório principal do projeto, e eu vou continuar minhas instalações aqui. Então, até para deixar claro para vocês, então, ó, voltei para a pasta principal, e aí a gente vai continuar a partir daqui. Próxima coisa que a gente vai fazer é consultar o gas price da rede. Porque tanto numa mainnet quanto numa testnet, isso vale para Ethereum e vale para RSK, o gas price é uma coisa que muda. O que é o gas price? É o valor que a gente está pagando para enviar uma transação para a rede, mas é o valor por gas, por unidade de gas. Então, eu costumo falar muito que o gas price é o preço do litro da gasolina e a quantidade de gas é quantos litros de gasolina a gente precisa para ir em algum lugar. Quando a gente põe um gas price maior, os mineradores eles têm mais vontade de processar nossa transação primeiro, de colocar no próximo bloco. Então, a gente costuma aumentar o gas price. Aqui agora, para eu saber como é que está o gas price na rede, eu vou rodar um comando, então, para isso. E eu vou guardar essa informação diretamente no meu projeto. Então, eu vou rodar esse comando do curve, que ele vai olhar lá no nó da testnet e vai descobrir qual é o gas price do momento e vai guardar essa informação num arquivo chamado .gaspricetestnet.json. Esse comando ele não funciona aqui no terminal do Windows, eu preciso de um terminal do Git Bash para isso. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó. Então eu tô com o terminal do Git Bash aqui agora, que é um pouquinho diferente, já tô no meu diretório colors, e eu vou rodar este comandinho que eu passei para vocês agora. Se alguém não conseguir rodar esse comando agora, não tem problema, porque eu vou passar o resultado para vocês. Então, o comando já funcionou. Vou tirar ele aqui do caminho. E agora, reparem que apareceu, então, um gas price aqui. O gasprice.testnet.json. E eu vou colar esse resultado para vocês lá, porque se alguém não conseguiu, só cria esse arquivo e coloca o valor lá dentro. Tá? Então, esse valor que vocês vão colocar, criando, então, esse arquivo. E só para vocês terem uma ideia, como o gas price é uma coisa que muda, então essa aqui é a consulta que eu fiz agora, tá? Eu vou colocar qual que era o valor antes. Então, mais ou menos às 17 horas, era outro valor, que foi a última vez que eu fiz esse teste hoje. Do 3D para 3.9, isso aqui é um número hexadecimal, o 3D já é maior que o 3.9, então agora o gas price está num valor maior do que às 17 horas. Aí só como curiosidade para vocês. A partir do momento que a gente já sabe qual é o gas price, agora a gente vai configurar o nosso Truffle config. E aí eu vou passar um monte de coisa para vocês. A gente vai substituir o arquivo inteiro Truffle config. Tá aqui, tá o Truffle config para vocês. Então, repara onde é que tá o nosso Truffle config. Com Ctrl A, você seleciona ele inteiro e apaga. E eu vou passar um Truffle config novo para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui no outro monitor.
Ó, esse aqui é uma cópia que eu tenho pronta, eu vou deixar ele escondido, porque eu vou passar as coisas para vocês a partir daqui. Então, vamos ver o que a gente vai colocar nesse Truffle Config? Tá aqui para vocês. Pode substituir, então, o Truffle Config. E aí, voltando, então, eu já coloquei ele aqui também. Opa, ele tá no lugar errado. Aqui está. Podemos ver aqui o que tem nesse Truffle Config. Eu estou usando o HD Wallet Provider, lembra que a gente instalou? Esse é o HD Wallet Provider, ele serve para a gente pegar a nossa carteira e utilizar aqui no Truffle. Ele vai importar a carteira a partir do mnemônico. Então, que é aquele conjunto de 12 palavrinhas. Eu vou criar um novo mnemônico com vocês já. Vou criar direto no MetaMask. Além disso, eu tenho, então, a leitura do meu mnemônico. Eu vou ter um arquivo chamado secret, chamado .secret, ele não está aqui ainda, a gente vai criar, e eu vou ler as informações do meu mnemônico deste arquivo. A partir do gas price a gente fez, então aqui ele está lendo esse gas price testnet, e está guardando o valor do gas price que ele encontrou. Depois disso, eu estou usando esse path para eu poder concatenar diretórios. Configurei a minha testnet. Então, na parte de redes do Truffle, eu estou usando só a testnet hoje. A minha testnet, ela está configurada para a rede da RSK. Então, eu estou usando o HD Wallet Provider com meu mnemônico na rede da RSK. Também estou configurando o gas price. Então, aquele gas price que a gente viu ali em cima, eu estou somando 10% nele para garantir que a gente vai estar bem na rede. E eu também estou aumentando o tempo de espera da rede, porque às vezes pode dar timeout quando a gente está publicando em testnet, então eu costumo fazer isso. Lembra do path que a gente colocou aqui em cima? Eu estou usando o path para colocar o diretório onde o Truffle faz tanto a compilação quanto a parte da publicação dos arquivos, ele vai guardar essas informações em um diretório novo, que é dentro do app. Por que eu estou colocando no app? Porque eu preciso depois acessar essas informações a partir do meu front-end. E a última coisa que eu alterei no meu Truffle Config é a versão do compilador do Truffle. Então, eu estou aqui na versão 0.5.7. É isso. Próxima etapa. Vamos fazer a parte do MetaMask. Eu acho que muitos de vocês já fizeram antes comigo, então vocês já vão ter a parte do MetaMask pronto. Eu toda vez estou instalando e fazendo de novo. Então, eu vou instalar meu MetaMask de novo. Vou instalar no Chrome. Para instalar o MetaMask no Chrome, é simplesmente adicionar uma extensão. Ele está fazendo a verificação para instalar essa extensão. E aí, vamos lá. Eu vou começar uma carteira novinha de novo. Se eu já tivesse as 12 palavras, eu poderia importar. Eu tenho que colocar uma senha. E aqui ele vai me dizer quais são as 12 palavras. Aqui estão as 12 palavras. Então, essas 12 palavras é o que a gente tem que guardar com muito cuidado. Aquela senha, se vocês perderem, tanto faz. Vocês podem depois, com as 12 palavras, recuperar a carteira de vocês. Então, isto aqui é muito importante. Depois que eu coloco as palavrinhas aqui, eu tenho que escolhê-las de novo para falar para o MetaMask que eu sei o que eu estou fazendo. Mas antes até disso, eu volto aqui para o meu Visual Code, eu já vou criar um arquivo chamado .secret. E neste arquivo eu vou colocar as minhas palavrinhas. Vou salvar o arquivo. Então, só para relembrar para vocês o que vocês vão fazer, então. Vocês vão criar o arquivo .secret e salvar o mnemônico de vocês. Vou colocar o meu aqui. Então, eu confio em vocês, meu mnemônico está aí para vocês.
Se alguém não criou o seu, quiser usar o meu agora, pode também. Ele vai dar provavelmente uns probleminhas depois com os payloads, tá? Com os nonces. Mas dá para fazer, não é o fim do mundo, não. Vou continuar, então, a partir do MetaMask. Eu tenho que confirmar as palavrinhas aqui de novo. Eu acho que cada semana eu faço isso mais rápido, viu? Porque, olha, tô fazendo a mesma coisa toda semana. Perdi, achei uma palavra. É isso aí. Então, eu já tenho uma carteira nova aqui. E quando a gente faz essa carteira nova no MetaMask, a gente tem que configurar uma rede da RSK. Vou colocar os dados aqui para vocês, para configurar a rede. E eu já vou configurar direto aqui. Então, eu venho na parte de redes, vou em Custom RPC. Então, aqui vai ser minha rede nova. E eu já passei os valores para vocês lá. Então, rede da RSK Testnet, a URL, o ID, o símbolo. E o Block Explorer, acho que eu nem coloquei, eu coloquei para vocês sim. O Block Explorer é que o MetaMask ele não está usando ainda, mas a gente configura direitinho. Agora ele já foi para minha testnet, eu já estou na rede certa. E eu preciso de RBTCs de teste para poder fazer a publicação do Smart Content depois. Antes até de eu ver como é que eu vou fazer essa parte, eu preciso eu tenho aqui o meu endereço, que eu posso copiar o meu endereço, vou colar para vocês. Então, esse é o meu endereço. E com este endereço, eu vou no Faucet para conseguir alguns RBTCs. Aqui estou eu no Faucet. Deixa eu pegar meu endereço de volta. Então, aqui está o meu endereço. Não gostei desse captcha, eu vou pedir outro. E agora, errei de novo. Acho que agora tá mais fácil, hein? Eu ainda não sei se esse Z é maiúsculo ou minúsculo. Errei de novo. Puxa, o Faucet diz que não tem fundos, quer dizer que ele não vai dar RBTCs nem para mim e nem para vocês. O que isso não é bom para a gente no momento, né? Então, o que eu vou fazer? Para quem precisar de RBTC, vocês podem colocar, então, o endereço de vocês aqui no PAD, porque eu posso mandar para vocês de outra conta mesmo. Eu tenho outras contas, eu tenho diversas contas, e eu mando para vocês. Enquanto isso, eu vou pegar alguma outra conta minha que está aqui do lado, e aí eu vou configurar o meu MetaMask para essa segunda conta. Para vocês vai ser super legal, porque vocês vão ver contas distintas. Então, por exemplo, essa conta que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tenho que trocar minha conta, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o logout. E lembra que eu falei que a minha senha não faz diferença? Eu vou importar usando uma senha nova. Essa é minha meu novo mnemônico. Novo não, né? Porque eu já usei ele antes. Então, esse aqui eu tenho, ó. Eu tenho RBTCs. Vou aproveitar e vou mandar para o Rodrigo, que já me pediu. Deixa eu ver, estou na rede certa? Estou. Então, send. Aqui vai ser a minha conta. O que eu estou mandando? Eu não estou mandando isso, eu quero mandar RBTC, mas ele está dizendo que eu estou mandando, por mais que aqui ele diga que é Ether, não é Ether, tá? Porque eu estou na rede da RSK, então eu sei que eu estou mandando RBTC. Eu vou mandar 0.01, eu tenho 0.05, e aí tanto faz a rede, eu vou pedir para ele ir rápido, tá? Então, a gente já tem uma transação nova aqui pendente, que é esse envio de Ethers que eu estou enviando para o Rodrigo.
Se vocês olharem aqui do lado, eu tenho um número 025 aqui, isso é o nonce dessa transação. Para quem não sabe como funcionam aí as carteiras de Ethereum, todo o endereço de Ethereum, ele tem um número sequencial das transações que você está fazendo. Então, aqui está dizendo que essa é o número 25, que na realidade é a 26ª transação, porque começou com 0, que eu estou fazendo na rede. E daqui a pouquinho, então, o Rodrigo está recebendo os BTCs, os RBTCs dele de teste. Esses não são de verdade, hein? Enquanto isso, a gente pode continuar mais um pouquinho, porque agora não vai demorar, não. Eu queria até aproveitar e mostrar para vocês uma outra forma que a gente pode descobrir os nossos endereços. E eu vou fazer isso de novo mesmo. Eu venho aqui agora, então, para o meu... Vou só dar uma limpadinha nessa tela, que ela está muito complicada. E eu vou mostrar para vocês uma forma de eu conectar na rede e ver como é que estão as coisas. Então, eu coloquei uma sequência nova aqui para vocês que eu vou seguir. Enquanto eu estava falando com vocês, a transação já confirmou. Rodrigo, me avisa se você já tem agora os seus RBTCs de teste, tá bom? E enquanto isso, tá vendo tudo isso que eu coloquei aqui para vocês? Nós vamos fazer. Eu vou no console da Truffle na rede da testnet da RSK. Deixa eu colocar os dois aqui. Então, aqui estou eu, console da Truffle, rede da RSK. E que bom, o Rodrigo já recebeu. Agora repara que ele diz que eu estou no Truffle Console, rede testnet. Para eu ver se está tudo em ordem, eu quero ver qual é o último bloco que foi minerado na rede. 89.580. Se eu vier aqui na parte de estatísticas também, ó, 89.580 é o último bloco. Eu sei que eu estou realmente no lugar certo. Eu quero pegar todas as minhas contas. Essas contas, elas foram... Deixa eu ver se eu acertei, se eu troquei o wallet para não dar problema, né? Isso, esse é o novo? Deixa eu conferir com vocês, senão eu vou estar em lugar errado e não vai aparecer nada. Não, esse é o antigo. Então, ó, eu vou trocar. Esse é aquele que eu criei agora e que eu não consegui nenhum RBTC. Esse é o que eu sei que eu já tenho. Então, eu acabei de trocar aqui. Eu preciso entrar na testnet de novo. Então, para isso, eu vou fazer um ponto exit. E vou entrar novamente. Que agora sim, então, ele está entrando de novo, utilizando essas carteiras desse mnemônico que eu sei que eu tenho os Ethers. Esse comandinho aqui, eu estou pegando as minhas contas e estou guardando todas elas numa variável chamada accounts. Esse undefined quer dizer que está certo, tá? Por mais estranho que seja. Se eu simplesmente usar o accounts, ele vai listar minhas contas. Ele tem 10 contas aqui listadas. Eu quero pegar essa lista de contas e guardar num arquivo chamado accounts. Então, .accounts. E é isso que eu vou fazer agora. Então, com isso aqui que eu fiz, se eu voltar aqui no meu Visual Studio Code, eu tenho um novo arquivinho aqui chamado Accounts, com todas elas. Vamos confirmar essa primeira conta aqui, ó. O final é DA2. Esse aqui tem que ser o final do meu MetaMask. Aqui, ó, FDA2, é isso aí. Eu tenho certeza que eu tô com a mesma conta. Tá tudo certinho. E eu posso dar uma olhada no meu saldo também por aqui. Esse saldo seria 0, e aí, de repente, eu iria agora para o Faucet, mas vocês viram que assim, eu tenho já os 39, com um monte de zerinhos. Então, isso aqui são as 18 casas decimais, a precisão como se fosse de um éter, tá? Se a gente olhar aqui, é o que eu tenho também, o 0, 3, e por aí vai. Aqui ele para antes, né? Mas isso está dizendo que eu já tenho, então, RBTCs para a gente continuar o nosso projeto. Então, próxima etapa, a gente vai criar o Smart Contract. Eu posso sair do Truffle Console agora, tá? Eu não vou precisar dele tão cedo. Então, sair e vou criar o meu Smart Contract. Então, na pasta Contracts, eu vou criar o color.sol.
a mostrar o arquivo accounts de novo. Esse é o accounts, o mostrar como crio accounts. Eu coloquei aqui para vocês, ó, aqui eu estou colocando numa constante o accounts, que é essa parte, então, aqui. Ele não me mostra mais as linhas, né? Antes era mais fácil quando o pad mostrava as linhas. Será que é só? Ah, as linhas apareceram. Então, Rodrigo, ó, na linha 136, eu fiz, então, guardei numa variável chamada accounts, todas as minhas contas que ele pegou, então, na wallet, a partir daquele mnemônico. Isso aqui tem que ser feito no console, conectado na testnet, tá? E aí, depois eu vim aqui no account somente para olhar essa variável. E esse aqui, que é o nosso comandinho mágico, que ele está usando o fs, que é para a gente manipular arquivo, e eu estou escrevendo um arquivo chamado .accounts, com todas as minhas contas. Depois que eu fiz isso, eu até olhei meu saldo de novo, né, o saldo da primeira conta, e eu saí, então, do console do Truffle. Tudo bem, Rodrigo? Como estamos? Eu acho que deve estar tudo bem. Vou continuar, então, criando o Smart Contract. Então, aqui na pasta Contracts, eu vou criar o color.sol. Aqui está o meu projeto. Pasta Contracts. Vou clicar aqui no maisinho. Criei o colors.sol. Esse colors.sol é o meu Smart Contract. Então, deixa eu copiar para vocês esse Smart Contract. Vamos colocar para vocês. Esse é o colors.sol. Enquanto vocês copiam, eu posso conversar com vocês um pouquinho. O que eu tenho aqui? Primeira linha do arquivo, eu defino qual é a versão do compilador Solidity que eu vou usar, 0.5.7, que, por sinal, é a mesma versão que eu defini aqui no Truffle Config. Próxima coisa, eu estou importando diretamente do OpenZeppelin, da parte de contratos dele, da parte de token, o padrão ERC721 e um token completo. Então, quando eu falei para vocês de token não fungível, faltou contar para vocês que existem padrões de tokens, igual para os tokens que a gente troca muito na internet, os tokens fungíveis é o ERC20, e para os tokens infungíveis, o padrão que é mais utilizado até hoje, praticamente foi o primeiro padrão, é o ERC721. Esse padrão já está pronto no OpenZeppelin, relembrando que o OpenZeppelin é uma biblioteca de smart contracts feita por uma turma muito legal, até da Argentina, de Buenos Aires, e eles também auditam smart contracts, então esses smart contracts, eles são mais seguros, eles são mais confiáveis para a gente utilizar. Recomendo utilizá-los. E aqui eu estou definindo, então, o meu contrato, ele chama Color, e ele está herdando tudo que tem no ERC 721 full. Eu tenho uma variável que é de bytes, que são 3 bytes, que cada byte vai ser um hexadecimal. Então, eu tenho um array de bytes, que vão ser as cores em si. E aqui eu tenho um mapping dizendo, para cada cor, eu estou dizendo, então, se essa cor já foi emitida ou não. Então, se ela já existe. No meu construtor, então, eu estou herdando o ERC721 full, dizendo, então, que o nome do meu token infungível é color, e o símbolo dele também é color em maiúsculo. Eu podia colocar qualquer coisa aqui. Depois, eu coloquei um exemplo de uma cor, tá? Por exemplo, FF, 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 os 3 bytes até que estão ali em cima. E como é que eu faço a emissão de um token desses, de uma cor? Eu tenho aqui a função mint, que eu vou dizer qual é a cor que eu quero emitir. Ele vai verificar que a cor não pode existir antes, então eu só posso emitir cores novas. Vou colocar, então, essa cor no meu array de cores. Ele vai me retornar o ID, que é a posição dele no array. Vou fazer, então, a emissão para a pessoa que está chamando o mint, com aquele ID da cor no array, e aí eu vou dizer que a partir desse momento essa cor já existe.
Então, basicamente é isso. Próxima coisa que a gente tem que fazer é criar o arquivo para fazer a migração, que a gente fala, o deploy do Smart Content, publicação dele. Deixa eu passar para vocês esse próximo arquivo. Então, na pasta Migrations, vocês vão criar o 2 Deploy Contracts com este conteúdo aqui. Então, aqui está 2 Deploy Contracts, pasta Migrations, novo arquivo, 2 Deploy Contracts, e o conteúdo dele. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou olhar, então, o que a gente chama de artifacts, que são as coisas definidas até pelo Truffle Compile, a gente não compilou ainda, é ele que vai criar isso. Então, ele vai procurar as informações de um Smart Content chamado color, vai guardar na própria constante color, e aqui ele faz uma publicação desse Smart Content chamado color. Super tranquilo, super fácil. Com esta parte pronta, a gente pode compilar e fazer aí, então, a publicação dele na rede. Isso a gente vai fazer no terminal. Primeiro eu vou compilar. Aqui estou eu. Truffle Compile, na minha pasta base, tá? Não é no app. Ele vai compilar todos os Smart Contracts da OpenZeppelin que eu estou usando. Olha quantos. Eu só pus uma linha da OpenZeppelin. Olha tudo que está lá dentro, gente. Tem muita coisa. E o legal de desenvolver utilizando o Truffle Framework é isso, porque ele abstrai tudo isso para você. É super fácil, é muito legal. Aí ele também compilou o meu Contracts e o meu Migrations. Tudo certo. Está na versão certa do compilador. Próximo passo, então, é fazermos o migrate, que é o deploy na rede. Então, aqui eu estou dizendo migrate na testnet, que é a nossa rede. Para quem acompanhou os outros workshops aí, das outras semanas, alguns dias a gente teve problema até com a testnet, que ela estava congestionada, a gente estava com muita gente fazendo deploy ao mesmo tempo. A gente já fez algumas até adaptações, o pessoal lá da parte de DevOps da empresa, eles melhoraram o desempenho da testnet para a gente. Então, a chance de agora ter algum problema é bem menor, tá bem tranquilo. De qualquer forma, eu sei que esse deploy, ele leva em média uns 3 minutos, só para vocês terem uma ideia, de 2 para 3 minutos. Porque, lembra que a gente está numa rede de teste e a rede da RSK, cada bloco, ele acontece em média a cada 30 segundos, entre 15 e 30 segundos. Então, no mínimo, esse é o tempo que vai levar para fazer o deploy de cada coisa aqui. Então, é o tempo de fazer o deploy do migrations, depois ele chama o migrations para guardar o endereço que ele mesmo fez o deploy, aí ele faz o deploy, ou seja, a publicação do meu Smart Content do Colors, e em seguida, ele também guarda o Colors no próprio migrations.sol. Então, são 4 transações que isso vai acontecer agora. Demora um pouquinho mesmo, tá? É tranquilo. Se a gente pode até olhar aqui no Explorer da testnet. A gente vê como é que estão os blocos, o que está acontecendo. Então, 40 segundos atrás, 2 minutos. A testnet parece estar um pouquinho mais devagar hoje, viu? Posso ir no Stats também, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ele diz que a média entre os blocos está de 33 segundos agora. E o Smart Contract, ele não entrou no último ainda. Então, repara que a gente está esperando mais tempo. Se der... Opa, agora foi. Eu ia falar que se der problema, eu até arrumo outras alternativas para a gente fazer o deploy. Eu estou para fazer um outro webinar com vocês, para vocês aprenderem como é que eu posso fazer todo o desenvolvimento no Truffle, mas fazer o deploy no Remix. Então, fazer essa mistura das ferramentas. É importante vocês conhecerem todas elas, mas terem flexibilidade de utilizar o que é melhor para vocês no momento.
Então, a gente já viu que esse aqui levou, então, praticamente 3 blocos para o meu Migrations entrar na rede, já está num bloco aí, essa transação já está publicada, e daqui a pouquinho vai entrar o outro também. Uma coisa que provavelmente vai acontecer depois do meu MetaMask, como eu estou fazendo transações na minha conta por aqui, direto pelo Truffle Console, e depois eu farei pelo MetaMask, o MetaMask lá na frente ele vai perder o nonce. Lembra o nonce que eu falei para vocês, o sequencial das transações na carteira? Ele vai perder, e aí eu aproveito para ensinar vocês como é que a gente resolve isso. Continuamos, então, aqui esperando o nosso deploy do Migrations. Enquanto isso, deixa eu voltar para ver como é que vocês estão aqui no chat, porque eu saí do meu chat. Contem para mim onde vocês estão, se vocês estão me acompanhando. Roberto, pode perguntar. Agora é o melhor momento até para perguntar, que a gente está esperando, então, o deploy, a publicação do Smart Contract na rede. E aí, eu também estou acompanhando vocês, eu já respondi algumas perguntas do Rodrigo, também respondo as suas, é só perguntar que eu estou à disposição de vocês. Eu sei que a gente tem um pessoal também assistindo no Facebook, só eu não estou acompanhando o chat do Facebook. Quem precisar fazer pergunta precisa entrar direto aqui no nosso Live Storm por aqui. Repara que assim, eu tive um problema aqui no deploy do Color. Ele disse que ele teve um problema de resposta aqui na rede. Estão vendo isso? Isso pode ser que aconteça mesmo. Só que essa transação ela já foi para a rede. Então, provavelmente o deploy está acontecendo, mas ele não vai guardar no Truffle. O que eu vou fazer? Eu vou parar isso. Eu terminei esse batch, voltei, eu saí do terminal, né? E eu vou entrar de novo. Vou fazer, nem preciso entrar, eu vou fazer o migrate de novo para testnet. Agora, o que vai acontecer é que ele não vai fazer o migrations.sol, porque ele já fez. Ele vai fazer apenas o segundo. Ele até está compilando de novo, para falar a verdade, ele está verificando a compilação, não necessariamente ele está compilando tudo de novo. Mas aí vocês vão ver que ele vai fazer agora só o segundo. Então, ele foi direto para o 2 deploy contracts e ele está fazendo, então, o deploy do color direto. Você vê que ele não fez o anterior. Não tem problema. Se isso acontecer, pode ser algum problema que teve na rede naquele momento, a gente continua. E aí, deixa eu ver então, Roberto, sua dúvida. Sim, no tutorial de criar o nosso token, eu acho que você está falando do ERC20, né? Acho que não é desse, né, Roberto? Mas eu te respondo do mesmo jeito. No tutorial de criar o nosso token, a gente fez transação de carteira para carteira. E se a gente pode acumular tokens no contrato? Sim, pode. Para isso, a gente tem que dizer que o nosso contrato ele vai ter que ser payable, porque ele vai ter que ser payable para receber Ethers. Ele também pode receber tokens, aí ele nem precisaria exatamente ser payable, mas você tem que pensar que daí, se você está guardando tokens ou Ethers em um smart contract, você precisa preparar o seu smart contract para depois retirar esses Ethers de lá, ou que seja os tokens de lá. Então, é muito importante que na hora que você publicar esse smart contract, você tenha pensado nisso. Então, você tem que prever funções de saque, para que você possa tirar, se for Ether, tirar o Ether do smart contract, transferir para outra carteira, ou se for em tokens, depois tirar esses tokens do smart contract e enviar para outras carteiras. É muito comum, às vezes, em alguns projetos, a gente enviar Ethers para smart contracts para receber tokens. Não sei se vocês lembram, 2017 para 2018, teve o pico dos ICOs, que era as Initial Coin Offers, que são parecidos com os IPOs da Bolsa, que eram lançamentos de projetos, e nesses projetos as pessoas faziam isso, elas enviavam Ethers para os smart contracts que estavam lançando esses novos projetos aí na rede, e recebiam tokens do projeto. A ideia é que esses tokens depois tivessem algum valor. Muitos deles, naquela época,
eles não foram para frente, eles realmente não continuaram, não tiveram valor, até muita gente perdeu dinheiro com isso. Depois disso, 2018 para 2019, quando você fala em ICO, as pessoas já não gostam tanto assim, mas é interessante que isso tenha a ver com deixar tokens, então, no contrato. Roberto, me conta se eu respondi a sua pergunta. E enquanto eu estava explicando isso para vocês, aqui o nosso Color também já fez o deploy, então eu já sei que o meu contrato ele está na rede da RSK. Esse aqui é o endereço do meu contrato, então do meu Colors na rede. Eu vou colocar ali para vocês lá, porque vocês também podem interagir com o meu contrato se vocês quiserem. Tá aqui, quem quiser interagir com o meu contrato, ele tá ali para vocês. Eu posso, por exemplo, lembra que eu tô com o Explorer aqui? Se eu colocar aqui o endereço do meu contrato, a gente vai ver que ele foi um contrato criado 3 minutos atrás, e que ele é do tipo ERC721, ele tem todas essas coisas incluídas nele. Essa é a transação de criação dele, nome Color, símbolo Color. Isso mesmo, Roberto. Aí só para a gente então finalizar essa sua dúvida, se você recebesse Ethers no seu contrato, e é uma forma sim de você, então, estar investindo no seu projeto e valorizar o seu token. É uma forma sim. Muito bom. Continuando, agora que a gente tem o nosso Smart Contract publicado, a gente vai fazer o front-end dele. Legal, o Manson já está colocando também aí o Smart Contract dele, o Color dele, quem quiser colocar os de vocês aí, super legal. E lembra que eu falei para vocês que eu alterei o lugar onde o Truffle guarda as informações dele? Então, se eu voltar aqui, no Truffle Config, eu disse que eu estou no app Source Contracts. Vamos ver o que aconteceu? Então, app Source Contracts. Olha lá o JSON de todos os Smart Contracts que o nosso Color utilizou. E especificamente esse aqui que é o nosso, né? Esse é o Colors. Eu tenho a ABI dele. Para quem não lembra ou não sabe ainda, para interagir com qualquer Smart Contract da rede, você precisa de 2 informações. Número 1, o endereço do seu Smart Contract. Número 2, a ABI do seu Smart Contract. Aqui ele está dizendo que eu tenho alguns dados medonhos gigantes aqui, que é do metadata. E aproveitando para vocês, esse Smart Contract, como ele importa muita coisa, ele é gigante. Então, ele está, se eu não me engano, com 22 KB, o limite da rede é 24. E aqui mais para baixo eu tenho as redes. Estão vendo as redes? Vou tirar esse AST e esse Legacy que eu não preciso, que eu quero chegar aqui na parte de rede para mostrar para vocês. Rede 31 é a rede da RSK. Criei, o Truffle guardou a informação do meu Smart Contract. Aqui está o hash da transação e aqui está o endereço do meu Smart Contract na rede. Final DFAF. Podemos confirmar aqui, ó, DFAF. Esse é realmente o nosso Smart Contract. Muito bom. Agora a gente vai fazer algumas alterações no nosso front-end. Algumas bem simples, por sinal. Uma delas, a gente vai no index.html e eu vou atualizar o title dele. Aqui estou eu. Não preciso do Colors, não preciso desse. Vou fechar esse carinha também. Source. É no source, não é no public, né? Public index.html. Aqui na seção head, procura, então, um pouquinho mais para baixo, ó, linha 27, eu tenho o title, que é o que aparece em cima na nossa janelinha. Estou alterando para NFT Colors, então, nosso Colors token não fungível. Salvo esse arquivo. Próxima alteração que a gente vai fazer é no index.js. No index.js, eu vou incluir uma linha e tirar uma linha. Então, index.js, ele não está no public, ele está no source, index.js. Eu vou incluir esta linha
do Bootstrap, porque eu estou usando o Bootstrap, e vou tirar esse index.css, que faria a formatação do nosso front-end para ficar bonitinho. Eu não preciso, então eu vou tirar daqui. Tá? Incluí uma linha, tirei uma linha. Salvei o index.js. Vou deixar ele inteiro lá para ajudar vocês, tá? Para quem precisar. Aqui ele está inteirinho para vocês. O próximo a gente vai substituir inteirinho, que é o app.css. Esse aqui vai deixar as nossas cores bonitinhas, vai mostrar as nossas cores de uma forma diferente. Ele também está aqui no source, então app.css. Tá vendo que ele tem um monte de coisa? Vou apagar tudo. E vou colocar um conteúdo bem mais simples. Deixa eu pegar aqui do outro lado para vocês. O app.css, eu só vou definir o meu token. Tá aqui para vocês o app.css. E o próximo que a gente vai alterar também é o app.js, que a gente vai ter que substituir. O app.js ele é um pouquinho maior. Tá aí para vocês o app.js. Falta eu trocar o meu. Aqui estou eu no Visual Studio Code, no Visual Code, app.js. Ele já existe aqui. Ctrl A para eu selecionar ele inteirinho. Del, apaguei. Ctrl V, coloquei a nova versão dele. Ctrl S, salvei. E esse aqui eu quero conversar com vocês um pouquinho. O que eu tenho aqui? Primeiro, eu estou importando os dados do meu Smart Content do color.json. Para isso que eu alterei o local do Truffle, onde o Truffle guarda as informações, porque eu preciso dentro da minha aplicação, aqui está. Em seguida, eu tenho algumas funções, essas duas funções são para eu poder manipular aqueles bytes 3. Então, eu vou receber informações como se fosse uma string, que é o que eu vou colocar no meu campo aqui, e eu tenho que fazer essas manipulações aqui. Em seguida, eu tenho o meu construtor. E no meu construtor, ele lê duas coisas, e logo em seguida eu estou montando, então, o meu React, eu vou ler a parte da Web3 e a parte do blockchain. Vou colocar o index HTML também lá. Espera aí que ele já está até fácil aqui. Vou colocar mais no final, tá? Então, index.html. Tá lá para vocês também. Lembrando que esse aí, ele tá no diretório public, hein? Só que ele é todo minúsculo, peraí. Prontinho. Então, em index.html tá lá para vocês. Ótimo. Continuando a nossa explicação do que a gente tem, então, no app.js. Essa parte de load web3 é que ele vai procurar o que a gente chama de web3 injected. Então, ele vai procurar se tem no seu browser alguma extensão pronta para você manipular tokens, para você mexer com ethers, para você mexer com RBTCs, já no seu browser instalado nele. No caso, a gente tem o MetaMask que a gente instalou. Então, ele vai achar o MetaMask com isso. Quando ele não tem, ele faz algumas outras verificações, ou ele vai te avisar, olha, não tem. Logo em seguida, eu tenho essa parte para eu ler a parte de dados aí do blockchain, que é o blockchain data. Nessa parte, eu estou pegando as minhas contas, então ele vai pegar a primeira conta, que é a conta que vai estar ativa no MetaMask. Ele vai ver se o nosso Smart Content já existe na rede da qual essa conta está associada. Se não existir, ele vai te falar, olha, nessa rede o seu Smart Content não foi publicado. No nosso caso, a nossa rede é a 31.
Depois ele pega aquelas coisas que eu falei para vocês que são importantes. Então, ele está pegando a ABI do Smart Contact e o endereço dele. Com isso, ele está colocando numa variável a instância do nosso Smart Contact que já está publicada na rede. Depois eu até peço para ele ver, então, aí o Total Supply e ler as cores. Então, se eu já tenho cores do meu token, ele vai ler essas cores para mim, para mostrar para mim. Logo depois eu tenho a função mint, então este mint aqui do JavaScript, ele está chamando o mint do Smart Contact. Então ele está fazendo o mint para aquela cor, a gente está enviando uma transação para a rede, aí para criar esta cor na rede. Essa parte de render, para quem não conhece tanto o React a gente define um monte de coisa antes, e a parte que seria realmente o front-end, que até poderia estar no HTML, fica junto no mesmo arquivo JS, né? Que é essa parte de renderização. Então, isto que é a renderização do nosso token em si, do nosso front-end para o token. Eu tenho, então, aqui o nome dele, a emissão de token. Posso até colocar em português para vocês. E aqui eu vou ter o mint e lá para baixo uma lista de todas as cores. Então, esse é o nosso app.js. Tá tudo pronto agora. Eu vou passar para vocês, então, alguns exemplos de cores também. E só falta a gente começar a inicializar o front-end. Coloquei para eu inicializar o front-end, então, no meu diretório app, eu vou utilizar o npm start. Isso vai abrir, então, aqui para mim, uma nova janela no meu browser. Que lindo! Por que será que eu não tenho start? Eu esqueci de fazer alguma coisa, com certeza. Deixa eu ver o que está faltando. Eu falei para vocês que eu tinha que fazer no diretório do app, né? E eu estou fazendo onde? Eu estou fazendo no Colors. Então, vamos lá para o diretório app, que é onde está o nosso front-end. E agora sim vai funcionar. Então, ele está inicializando a nossa aplicação. Aqui está, ó, no localhost 3000. Ele está lendo e daqui um minutinho, deixa eu ver se ele não achou mais nada de errado aqui. Não achou não, ele está só realmente inicializando o servidor. Eu aproveitei e coloquei para vocês algumas cores já padrões, então este é um vermelho, esse é o verde mais padrão que tem. Na hora que eu cheguei nessa página, o meu MetaMask abriu lá na outra janela, ele está pedindo uma autorização. Para falar a verdade, ele percebeu que este front-end quer se conectar com o MetaMask, ou seja, quer interagir com a minha carteira, quer gastar meus RBTCs. E eu tenho que deixar ou não. No caso, eu vou deixar ele conectar. A partir de agora, eu posso gastar meus RBTCs dentro desse front-end aqui. Eu coloquei algumas cores para vocês. Eu vou usar o vermelho. Tem uma chance muito grande agora de dar um erro no MetaMask de novo, tá? Simplesmente porque eu falei para vocês que eu tô com outro nonce na minha carteira do meu MetaMask. Então, cliquei para fazer um mint. Ele vai pedir para fazer, então, para confirmar. E vamos ver o que vai acontecer aqui, se ele vai se perder ou não. Parece que ele não perdeu, ó. Ele descobriu realmente que eu tô na 31. Então, não tem problema nenhum. Essa transação, ela já está na rede. No caso de vocês, se o MetaMask de vocês se perder, falando que você está com problemas de... Rodrigo, pode ser... Tá. Rodrigo, faz um npm install dentro do app. Provavelmente você tem que reinstalar algumas coisas aí. Tá? Então, npmi dentro do app deve resolver isso. Quando o problema é com o payload aqui, quando você chega no MetaMask,
A dica para vocês é, vem aqui na parte de settings. Aí eu venho no advanced e eu peço um reset account. Ele vai apagar o meu histórico de transações, mas aí ele não se perde, tá bom? Eu não vou fazer agora porque ele tá bonitinho, ele acabou de confirmar a minha primeira cor. E aqui está a minha primeira cor, que é o meu vermelho. Muito bonitinho. Vou colocar outro, então, vou fazer outro token. Vou fazer o verde agora. E aí eu respondo a pergunta do Roberto enquanto isso. O que eu fiz agora? Deixa eu ver. Eu já sei o que eu fiz. Vou até fazer um reset aqui. Provavelmente, eu tenho um espaço a mais aqui no início, tá? Tomem cuidado com isso, que eu não fiz nenhum tratamento de erro. Então, se você não colocar a grelha aqui no início, ele vai dar erro. Se você colocar a grelha, mas deixar um espaço antes, ele também vai dar erro. Então, a gente só pode ter diretamente a cor aqui, tá? Já tem uma transação nova que eu vou mandar para a rede. Então, Roberto, o MetaMask sim, é porque a gente está usando o web. Se fosse mobile, você vai ter que pegar alguma opção para mobile. Existem carteiras para você utilizar. O próprio MetaMask, ele tem uma versão mobile. Você poderia, por exemplo, algumas carteiras, por exemplo, a Trust Wallet, e eu lembro a Cypher também. Você, dentro da carteira, você tem uma parte onde você pode chamar sites de dentro dessa parte. Então, nesta parte dentro da carteira, você faria a interação com o seu smart contract. Eu lembro até em 2018, eu participei de um hackathon em Buenos Aires, feito pelo ETH Global. Eu já falei para vocês que são os melhores hackathons que tem. E nós fizemos um token infungível, que era um token de memória para você utilizar em, por exemplo, lembrancinha de casamento, lembrancinha de evento. Então, era um token colecionável também. E nessa época a gente não deu nem tempo de fazer front-end, a gente queria mostrar, inclusive, funcionando em mobile. Eu lembro que a gente usou a Cypher, até o pessoal da Coinbase tinham acabado de comprar, então eles estavam lá também para fazer essas integrações. Foi um projeto bem interessante. E aí, enquanto eu estou contando isso para vocês, eu já tenho a minha segunda cor pronta aqui, então eu já tenho o meu verdinho aqui com vocês. Vou fazer o meu azul. E vocês podem fazer as cores que vocês quiserem aí. Uma outra dica que eu sei que ainda tem gente que estava com problema no projeto, até o Rodrigo, se o seu não rodou, eu tenho esse projeto pronto no meu GitHub. Eu vou passar para vocês, porque a ideia é que eu vou fazer uma série de tokens, outros tokens. Então, eu vou colocar esse link aqui para vocês também. Tá? Rodrigo, por exemplo, se você quiser agora, baixa direto o projeto inteiro do GitHub, e aí ele é o primeiro aqui, o Create React App, se o seu ainda não funcionou. E aí você pode rodar ele a partir daqui. Ele está com tudo aqui, provavelmente você só vai ter que acertar o mnemônico, tá? Fica uma dica aí para vocês para poderem fazer isso agora. E eu não cliquei no Mint? O que eu fiz que ele não está fazendo? Ele já está fazendo. Então, eu estou fazendo a minha terceira cor aqui para vocês. Oba, já tenho a minha terceira cor confirmada. Eu quero fazer mais uma, gente. E aí, enquanto eu faço... Essa aqui eu prometo que vai ser a última, e aí eu passo os últimos dados aí para vocês. Essa aqui é a minha quarta cor que eu estou fazendo agora. Ele já está lá processando. Outra coisa que a gente pode ver, se eu pegar essa carteira aqui, e vier no Explorer, essa é a minha carteira. Olha quanta transação já aconteceu, os deploys dos smart contracts, aí a transação com o meu token. Aqui antes eu tinha o meu token, não era? Era, né? Então vamos voltar no meu token. Lembra o Collar? Aqui, esse é o token, a gente tem, então, as interações com ele, cada um desses foi um mint de um token novo. É para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com ele também.
Então, este é o Color, que está publicado agora na rede. E eu quero passar agora alguns dados para vocês. Aí eu tiro as últimas dúvidas. Primeiro, a gente tem alguns tutoriais. Tudo isso é uma sequência de tutorial. Então, existe um tutorial para você configurar o MetaMask e até utilizar o Remix. Foi o primeiro que eu fiz com vocês lá longe aí em abril. Então, esse é a 7ª semana de webinars. Esse que eu fiz hoje com vocês, eu dividi em 2 partes. A gente tem uma parte onde te ensina a configurar o Truffle e o OpenZeppelin, tanto para a rede da RSK, tanto para testnet, quanto para você executar um nó local da rede da RSK, e aí fazer também todo o seu desenvolvimento na rede local. Então, você tem aqui os 2. E esse segundo tutorial é o que está fazendo realmente isso que eu fiz com vocês agora, que é criar o token colecionável. Estes estão em inglês. Eu, até o final de semana, farei as publicações deles em português no meu site, que é o que eu tenho feito também com vocês. E eu queria contar para vocês que esse tutorial que foi feito hoje, ele foi baseado num tutorial do pessoal da DAP University, que é para Ethereum. Então, quem quiser também ver esse artigo da DAP University, que é o original, fiquem à vontade, eu fiz uma adaptação dele para cá. Vou passar para vocês, então, os nossos contatos todos aqui. Então, eu tenho os contatos da RSK, então tem o canal da RSK com os vídeos em inglês, espanhol, em português também. Esse é o portal dos desenvolvedores. Então, eu vou entrar em qualquer um deles aqui agora, para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o que a gente está vendo agora, exatamente esse. A gente tem um monte de coisa, essa parte de tutorial aqui tá bem legal. Para quem já veio do universo Ethereum, então, todos esses foram criados por mim, são tutoriais relacionados a ferramentas que eu uso no Ethereum e que eu trouxe para a RSK, tá super legal. A gente já tem abordagens de front-end, tokens diferentes, utilização de Trufflebox, dá para você se divertir bastante aqui com os nossos tutoriais. Além disso, eu sei que o pessoal tem conversado muito comigo para a gente ter coisas em português. Então, no meu site, que é o solange.dev, já está lá no pad para vocês. Eu tenho alguns, não estão todos aqui, mas tem, por exemplo, esse do Smart Contract do Remix com MetaMask, as partes de interação com Geth, criar um primeiro front-end, que ele é bem básico, é só um HTML, um JavaScript. O token, que foi de 2 semanas atrás. Semana passada foi do Pet Shop, eu não coloquei aqui ainda. E essa semana, que é o do nosso token infungível, do nosso token colecionável, vai estar aqui até o final de semana. Este vídeo também vai estar publicado no YouTube. Já já vocês têm acesso aí, no máximo também daqui 2, 3 dias. Já vai estar também no YouTube para vocês, tanto no YouTube da RSK, quanto no meu. Então, vocês podem olhar aqui que a gente tem um montão de tutoriais em português para vocês também. Aqui estão também os meus contatos. Faz tempo até que eu não escrevo artigo no Medium, eu estou colocando direto no meu blog, mas está meu LinkedIn, o YouTube, vocês podem me encontrar em todos os lados. Geralmente, quando eu faço a publicação do tutorial e do vídeo, eu aviso no Facebook, no LinkedIn, Twitter, então eu saio avisando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, então, do nosso tutorial de hoje. Fico aqui ainda mais uns minutinhos para tirar as dúvidas com vocês. Como é que foi aí para vocês? Vocês acompanharam? Podem conversar comigo aí no nosso chat. Eu tô vendo aí que tem gente digitando, vou esperar só um pouquinho. Pode falar, Roberto. Oi, qual tela que você quer, Rodrigo? No HTML, tá bom. Vamos lá, no meu HTML, você quer que eu volte aqui ou você quer que eu volte aqui? Muito bom, obrigada, Roberto. Legal. Então, você quer aqui.
Você emitiu um token aqui no meu? Então, esse é o nosso token. Bom saber, Roberto, que você está me acompanhando. Muito obrigada aí. Vocês sabem que eu sou apaixonada por Ethereum e agora eu sou apaixonada também pela RSK. Eu fiquei muito feliz de encontrar uma rede. Sabe por que você vê várias cores no seu, Rodrigo? É que você deve estar com o endereço de alguma outra, endereço de token de alguma outra versão minha. Aliás, a gente pode brincar com isso agora. Então, viu, Roberto, eu realmente sou apaixonada por Ethereum e pelo RSK, onde eu posso fazer os meus smart contracts que eu já fazia no Ethereum. Eu estou super feliz de estar fazendo isso, eu estou muito realizada mesmo, porque agora na RSK eu estou fazendo exatamente isso, que é fazer tutoriais, fazer webinars, dar aula, e eu gosto muito de juntar essas duas coisas. Fiquei muito feliz mesmo. Bom te ver aqui, Manuel. Rodrigo, me fala, coloca o endereço do Smart Contract é meu. Rodrigo, coloca para mim o Smart Contract aqui no pad, só para eu mostrar para vocês como é que eu faço essa mudança do Smart Contract. E aí eu até respondo a outra pergunta do Roberto. Estou esperando ele aqui embaixo. Coloca aqui para mim. Do seu Smart, do Smart Contract que está lá. Já sei como é que você pode ver, ó. Eu mostrei aqui, né? Então, se eu vier aqui no Colors Create Hat Epic, vou no Contracts, no color.sol, não é isso que eu quero. Eu preciso ir no App, Source, Contracts, e eu vou no color.json, que é aquele monstrinho, e lá embaixo, eu vou ver qual é o endereço do Smart Contract que está aqui. De baixo para cima ele é um pouquinho menos pior para fazer. Aqui, ó. Esse é o endereço do Smart Contract, que já estava publicado, que foi publicado hoje à tarde, nesse que eu mostrei para vocês aqui, ó. Se vocês baixarem essa cópia, tá com esse Smart Contract. Então, se eu vier aqui agora, no meu, cadê? No meu Contracts, color.json, e trocar o endereço aqui, troquei o endereço, hein? Aí eu vou voltar no meu front-end com vocês. Olha como apareceram outras cores. Porque essa é outra cópia do meu Smart Contract que já está publicado na rede. Eu simplesmente abei a mesma, o Smart Contract é exatamente o mesmo, mas essa é a publicação que eu fiz ontem, se eu não me engano, hoje à tarde, eu já não lembro mais. E nessa publicação eu passei mais tempo brincando. Vocês podem ver que eu tenho diversas cores aqui. Tá super divertido. E aí o Roberto está me perguntando, então, mais sobre o futuro dos Smart Contracts. Eu acho que, assim, o Smart Contract, sim, ele é o futuro. As pessoas ainda estão descobrindo aonde utilizar os Smart Contracts, aonde não utilizar. Eu acho que quando a gente fala, não é questão de utilizar o Smart Contract em si, a questão é aonde utilizar o blockchain. Então, o que faz sentido eu colocar no blockchain? O que não faz? Geralmente a gente coloca no blockchain as informações que você quer que sejam auditadas e que você quer ter a garantia de que elas não foram fraudadas, que elas estão corretas no caminho. Porque você tem toda uma validação de uma rede em cima da publicação daquela informação. E se isso é feito através do Smart Contract, você ainda tem a garantia de que essa informação foi colocada seguindo um conjunto de regras que foi definido uma vez automaticamente. As regras não vão mudar no caminho. Então, essas são algumas dicas aí para saber o que você faz com os Smart Contracts. Cases de sucesso, eu não estou lembrando nenhum, assim, dos maiores agora. Eu sempre... eu estou toda hora vendo algum interessante. É mais fácil, depois eu vou publicando isso para vocês. Tá, Roberto? Aí tem muita coisa legal. E aí é isso, então, obrigada aí pela presença de vocês, Cris, Roberto, Rodrigo, temos também, então, a Dulce,
o Fran. Minha mãe está me assistindo hoje, ela não está aqui em casa. Oi, mamãe, beijo para mamãe. E é isso, gente. Até mais. Espero. Eu faltou falar para vocês, a gente está dando um tempo dos webinários agora, que fazer o webinar toda semana estava bem puxado até. A gente vai fazer agora ou quinzenalmente ou mensalmente, então vai diminuir um pouquinho a frequência, mas eles não vão parar, eu vou continuar com vocês. E é isso aí, gente. Espero vocês então no próximo. Eu vou avisar nas redes sociais. Até mais. Tchau.